Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, assim, sem nada, porque eu resolvi começar a me montar com vocês. Porque, não sei, me deu vontade. E vai ser uma Aqui Fala. Eu tenho gostado bastante de gravar uma Aqui Fala pra vocês. Como vocês podem perceber, eu não pus brinco, não pus nada e a gente vai fazer tudo isso juntos. Sim, vamos fazer os primórdios dos vídeos. O que seria o meu, vamos dizer, backstage, talvez? Eu quero fazer com vocês. Então, vamos! Vamos que eu tô muito animada. Hoje, o assunto que eu escolhi pra gente conversar é um assunto bem sério, tá? E eu queria muito realmente trazer isso em vídeo pra vocês. Eu até gravei uma vez, mas eu não sei se eu gostei, então eu vou resolvi regravar. Eu vou passando os produtos no meu rosto enquanto a gente vai conversando, enquanto eu vou me montando, enfim. Vocês vão acompanhar aí, é meio que bastidores, assim, sabe? Eu acho que vocês vão gostar desse tipo de vídeo. E vou deixar pra vocês tudo que eu vou usar aqui embaixo, tá? Então, não vou ficar mostrando porque eu acho que é mais importante a conversa do que... O foco, na verdade, é a conversa e não a maquiagem, os produtos que eu vou usar, entendeu? Então, tá. Bom, por que eu quis fazer um vídeo específico sobre autoestima, que é o que a gente vai falar hoje, né? E por que eu não quis fazer um vídeo tão formal? Porque eu queria realmente que vocês entendessem a importância da autoestima pra gente, tá? Mas eu não queria que esse fosse um assunto, como eu vou dizer, eu não queria que fosse uma conversa tão formal quanto é quando eu não tô me maquiando, que a gente tá aqui só falando e tal. Não é que é formal, mas eu sinto que é uma conversa mais engessada. Eu acho que é uma conversa mais descontraída, é uma que fala mesmo. Eu acho que ele tem essa característica, fica mais leve. Eu acho que fica mais gostoso, tanto pra eu fazer, quanto pra vocês assistirem. Eu acho, se eu tiver errado, vocês podem falar aqui, enfim. A ideia, na verdade, é fazer dos dois jeitos. Vocês vão ver que um outro vídeo que vocês pediram pra que eu fizesse, eu fiz também. E eu fiz nessa, tipo, só conversando, sem estar me maquiando, enfim, de todos os jeitos, tá? E aí vocês vão me falando aí o que vocês gostam mais. Mas, a ideia aqui de falar sobre autoestima, por que eu quis trazer, na verdade, né? Bom, primeiro, pra quem não sabe, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, atuo na área com atendimento pela internet, tô um pouco desatualizada da minha área, mas eu sempre tive, de alguma maneira, conectada à psicologia, porque faz muito parte de mim, desde muito antes de eu cursar a psicologia. Minha mãe era formada em psicologia, então a gente meio que sempre falava disso em casa, sempre isso fez parte da minha vida. E agora eu vou pôr o brinco. Enfim, foi por conta de tudo isso que eu entendi o quão importante é a nossa autoestima. Eu tenho essa relação bem, assim, complexa com a autoestima desde muito nova mesmo. E eu posso dizer pra vocês que, tanto por experiência pessoal, tá, de vida minha, como enquanto profissional, que se você não tá bem com a sua autoestima, se você não confia em você, de qualquer maneira que seja, basicamente nada na sua vida anda. Por que eu falo isso? Porque não importa o quanto as pessoas ao nosso redor às vezes saibam, o quanto a gente é competente, o quanto a gente pode realizar coisas, se a gente não acredita que a gente pode. É diferente quando você acredita, você vem com uma outra energia, você vem com uma outra garra, você vem, sabe? Você vem, você se entrega, você vai. Quando você não acredita em você, você fica mais tímido, você fica realmente descrente, e aí a sua própria energia, eu não sei se vocês acreditam nessas coisas de energia, eu sou movida a isso, eu não tenho nem como não acreditar, e se você realmente não acredita, tudo muda, sabe? Toda a sua vida muda e fica tudo engessado e reflete em todas as áreas da nossa vida. Então, o que eu vejo? Eu vejo a galera banalizando muito a autoestima, como se a autoestima tivesse a ver necessariamente com aparência, tá? Como se a gente estar bem com a gente fisicamente fosse fosse fútil, e não é, tá? Não é uma futilidade a gente tá bem com a gente fisicamente, faz parte da gente, não é menos importante, entende? Não é fútil você gostar de se sentir bonita, você precisar se sentir bonita. É uma necessidade tão importante quanto qualquer outra. Quanto a necessidade que a gente tem, sei lá, de tomar banho, sabe? Que é mais, né, que acaba sendo um hábito, mas que é uma necessidade. E por conta da parte estética, né, da parte física, tá muito ligada a coisas fúteis, né, tanto quanto que a gente fala aqui, maquiagem, quanto cuidar do corpo, e por estar tudo ligado a isso, as pessoas acabam achando que é só fútil e que não precisa. Que é mais importante, por exemplo, você cuidar só da mente. E não é bem por aí o caminho. É um equilíbrio, na verdade. Quando a gente fala da gente, tem que pensar que é uma engrenagem. E toda engrenagem depende, para que ela funcione muito bem,
Depende que todas as partes estejam atuantes e funcionando. Tô tirando o plástico do meu espelho. Elas precisam estar todas alinhadas e atuando. Se aquilo não tá alinhado e atuando, naturalmente alguma coisa em você não vai bem. Então, assim, quando você entende a importância disso e quando você entende isso, a sua vida fica muito mais fácil. E você começa a entender o que você pode fazer de melhor pra você, como que você pode mudar isso, sabe? Espera que eu preciso pegar um pincel pra aplicar o outro produto, que são muitos produtos hoje, que eu tô empolgada. Então, é muito mais importante do que a gente, entre aspas, ou não sei, julga. Porque, infelizmente, a gente tem essa cultura que, na minha opinião, é uma cultura que não existe, que não deveria existir, que é essa coisa da gente julgar, né? Da gente achar que a gente se sentir no direito de julgar, seja pessoas, situações, enfim, como se fosse assim, né? Como se a vida fosse assim, como se a gente tivesse como falar o que a pessoa tá vivendo, sabe? Assim como também pra quem tá de fora, quando a gente fala da gente, né? Como se alguém pudesse falar, como se alguém soubesse e tivesse propriedade pra falar das nossas dores, das nossas dificuldades. E nesse sentido, a autoestima, o poder que ela tem, é o que te levanta, cara. Ela não é só uma necessidade, um autocuidado, esse papo que tá muito na moda hoje, da gente falar de tudo que é relacionado ao amor próprio, tudo isso, né? Mas a autoestima, ela não é a moda, entende? Ela não é moda, ela é o que te move real, assim. Ela é o que faz você acreditar em você ou não. E não adianta o mundo inteiro acreditar em você se você não acredita, entende? Então, quando você entende a importância da autoestima, quando você consegue perceber o poder que ela te dá, aí você começa a querer ir atrás de melhorar, de evoluir e de buscar qualquer mudança que seja acerca disso. Aí você vai falar pra mim, então tá, legal, agora eu sei que a autoestima é fundamental, agora eu sei que todo mundo precisa de ter... Nossa, a pessoa ficou parecendo um boneco de lata, né? Eu amo esse negócio. Tá, então agora eu sei que a autoestima é vital, que a pessoa precisa ter autoestima elevada e tudo isso. Mas como que eu consigo isso? Como que eu entendo, por exemplo, o quão alta a minha autoestima é ou não? Aí eu dou uma resposta pra vocês que não necessariamente... Primeiro, vamos começar falando que não tem verdade absoluta, tá? Quando a gente fala de subjetivo. Da gente, da nossa mente, do nosso bem-estar emocional, não tem realidade, não tem verdade absoluta. É muito relativo, varia muito de pessoa pra pessoa. E isso não é uma... Como eu vou dizer... Uma maneira de falar sobre isso de modo a se esquivar, não é, tá? Não é uma maneira de eu tirar o meu da reta pra eu não me posicionar, não é isso. Mas cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é um mundo diferente, então não tem um padrão, tá? Mas normalmente a gente começa a entender um pouco mais a forma como a gente se vê, quem a gente é e tudo isso, a maioria das vezes, tá? Eu posso afirmar, é realmente em terapia e não tem muito o que fazer, tá? Então eu já adianto vocês que a terapia nesse sentido, ela te dá esse poder, vamos falar assim, sabe? Ela realmente te dá essa autonomia, tanto de você... Temos gatos nesse quarto, então vai ter um barulho muito estranho. Ela realmente te dá essa, como se diz? Essa autonomia mesmo. De você poder saber quem você é, de você poder saber entender o que você pode fazer por você e tudo isso, sabe? É mágico. Assim, a terapia é uma... Infelizmente, é muito banalizado. As pessoas acham que só precisam ir pra terapia quem é doente, quem tem problema, sabe? Quem é louco, essas besteiras ainda. A gente vive... Eu nem acredito que em pleno século XXI a gente tá atrasado desse jeito nisso. Mas, infelizmente, estamos. Muito infelizmente, eu digo, porque quem mais tem a perder somos nós. Então, eu realmente fico triste, sabe? De perceber que as pessoas ainda acham isso, porque quem mais perde são as próprias pessoas, entendeu? Eu que, por exemplo, eu fiz terapia, pra vocês terem uma noção, eu fiz terapia minha vida inteira. Assim, minha mãe era bancária, né? Ela trabalhava no banco. E pelo banco ela tinha o Economos, que era um convênio, assim, maravilhoso. Então, eu tinha, e na época você não precisava pagar por fora, não tinha as complicações que tem hoje. Então, eu, né, no caso, eu sempre fui muito sensível, sempre fui muito complicada, misericórdia, sempre fui, tá? Não é de agora.
E desde muito novinha, e eu sempre tive um pouco de dificuldade para aprender na escola, as coisas e tal. E aí minha mãe me levou tanto em... meus pais, né? Minha mãe é modo de dizer. Meus pais me levavam tanto em psicopedagogo, para essa questão de aprendizado, né? Quanto em psicólogos, exatamente por eu ser uma criança muito sensível. E eu sempre fui real, assim, muito sensível mesmo. E eu sempre tive cercada disso. Só que aí, quando eu era criança, eu não entendia muito, né? Porque a gente é muito novo e tal, eu sabia que eu era muito sensível. Na adolescência, que essa sensibilidade toda estourou, né? Porque aí eu fiquei quase louca. Gangorra emocional, uma bagunça, um inferno. Falar bem a verdade pra vocês, um verdadeiro de um inferno. Minha adolescência foi horrível. Mas aí, na adolescência, que eu fui entendendo um pouco mais a importância de terapia e tudo isso, né? Nossa, fiz uma caca, tá dura, base. Pera, deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Então, na adolescência que eu fui entendendo um pouco mais a importância de todas essas coisas, sabe? Teteca, o que você tá fazendo aí? Gente, gato é um negócio. Desculpa. E aí, quando eu fui ficando mais velha, que eu fui me interessando mais pelo assunto, que depois eu cursei, né? Fiz a faculdade. E é uma das coisas que me movem também, né? Não só isso aqui, beleza e tal, maquiagens e afins, mas também é uma coisa que me move, que eu respiro, mas de outra forma, vamos dizer assim. E aí, quando eu comecei a cursar, que eu comecei a entender a importância que tinha. Assim, eu já sabia um pouco por conta de mim mesma, né? Minha própria experiência. Mas você começa a entender melhor quando você cursa e você consegue entender e aprender um pouco mais sobre a parte teórica, assim, que você... Claro, né? Como pessoa comum, você não vai saber. E, enfim, eu me encantei e tudo mais, mas isso é um outro assunto. E aí eu comecei a entender a importância da autoestima, aí eu comecei a entender o quão é importante a gente realmente estar bem com a gente, o que diferença faz na vida isso, como que você maneja a sua vida quando você tá, como eu vou dizer, quando você se sente confiante mesmo, sabe? E assim, é realmente outra coisa, tá? Não tem nada a ver com quando a gente não tá legal, é realmente outra vida, assim. E aí eu comecei a entender, e aí quando eu aprendi sobre maquiagem, quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu pude perceber o poder que a maquiagem te dá. E eu não tô falando do poder da artificialidade, eu não tô falando do poder fútil do negócio, eu tô falando do poder que te dá no sentido de te dar, de ser uma ferramenta que te propicia ser quem você quiser, entendeu? Então, hoje, você consegue, se você gostar, pra quem gosta, enfim, tem a maquiagem te dá uma série de opções. Você pode ser uma menininha, como você pode ser um mulherão, como você pode ser super acanhadinha, como você pode ser super sexy, sabe? Como você pode só ser alguém bem montado e não tá nem aí com essas coisas. Você pode ser o que você quiser. Então, quando eu entendi isso, eu falei, caraca, por que não juntar as duas coisas? E foi aí que entrou, inclusive, o Reencontre-se, né? Que é o meu curso, tal, que eu tenho montado. E eu tô meio perdida ainda no sentido... Tanto por causa da pandemia, né? A pandemia meio que atrapalhou todos os planos. Mas tanto assim, pessoalmente, profissionalmente falando, no sentido de que... O que eu vou fazer, assim, sabe? Se eu vou dar esse curso pessoalmente, se eu vou montar ele online, eu não sei. Inclusive, se vocês tiverem uma opinião e tiverem interesse por ele online, tá? Ele tem uma duração de horas, assim, razoável. É um curso extenso, não é um curso tão curtinho assim. Não é extenso assim de dias, tá? Também não é isso, mas ele é extenso no sentido de ser um curso rico, assim. E é assim pra gente ter uma troca, sabe? É pra gente ter uma troca e principalmente pra eu ajudar vocês a se guiarem nesse mundo louco que a gente vive hoje, que apedreja quem quer cuidar, seja da parte física, como da parte, sabe? Parte estética, como seja da saúde mental, entendeu? Parece que nada disso é importante, parece que só dinheiro é importante. Pra ser bem sincera, não sei qual é a impressão de vocês, mas a minha impressão é essa. Então, quando a gente fala voltando a falar, né, do vídeo, que eu nem sei porque que eu saí dele, mas então quando a gente fala de autoestima, a gente tá falando de tudo isso, entende? A gente tá falando da gente estar bem com a gente mesmo e até da gente poder estar ou não apta a estar bem com o outro. Porque, assim, lê do engano de quem acha que se não tiver bem consigo, vai ter como estar bem com os outros, tá?
com o mundo exterior, assim, não tô nem falando outro de relacionamento íntimo, tô falando outro de, assim, de ser o lado de fora da pessoa. Qualquer pessoa que não seja ela mesma, entende? Então, é lei do engano real, assim, quem acha que é possível, sabe? E quem acha que realmente é possível, eu posso te garantir que, assim, você tá completamente enganado. Você pode perceber que as suas relações possivelmente não são saudáveis. É claro, é o que eu digo, né? Toda exceção, toda regra tem uma exceção. É claro que cada pessoa tem um mundo e tudo isso, e cada pessoa é de um jeito, enfim, né? Tudo aquilo que eu já falei no começo do vídeo. Óbvio, como eu disse, não se trata de verdades absolutas isso aqui, né? Mas, normalmente, quando você não tá legal com você, dificilmente alguma relação sua funciona, entende? Bem difícil mesmo. Bem difícil, real. Então, assim, cuidem-se, sabe? E como, aí vocês vão me perguntar aí de como que eu cuido da minha autoestima e tal. É muito relativo, tá? Cada pessoa cuida disso de um jeito. Cada pessoa tem uma relação diferente com a sua autoestima. Embora seja o mesmo tema, é bem rico e é bem amplo, assim. Por isso que até eu montei um curso sobre isso, porque realmente, assim, como eu vou dizer, não é tão simples quanto parece, sabe? Aliás, não é nada simples como parece. De verdade, assim. Nossa senhora, ficou muito forte. Misericórdia. É bem mais complicado do que a gente pode imaginar, sabe? E, enfim. Mas é um assunto que eu fico feliz de ver que as pessoas estão falando mais. Fico feliz de ver que as pessoas estão se importando mais. E fico triste de saber o motivo pelo qual tudo isso está acontecendo. Não é porque as pessoas finalmente se deram conta, não. É porque as pessoas estão adoecendo. É porque a nossa sociedade está cada vez mais depressiva. É porque a nossa sociedade está cada vez realmente mais triste. Até em função da própria forma como a coisa acontece, né? Mas também isso é um assunto para outro vídeo. Aqui a gente só vai falar de autoestima. Então, basicamente, como que você nutre, vamos dizer assim, a sua autoestima, né? Como que você, como eu vou dizer, fortalece ela? Bom, tem algumas formas de você fazer isso. Primeiro, fazendo coisas que te deem a sensação de autocuidado, de ter um autocuidado maior mesmo. E aí, varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, pra mim, isso aqui é assim, potencializa a minha autoestima, sabe? Deixa a minha autoestima lá em cima, assim. Eu me sinto maravilhosamente bem quando eu me cuido, quando eu faço coisas das quais são única e exclusivamente pra mim, entendeu? E acho que eu vou passar, nem sei que cor eu vou passar. Então, tudo vai depender do que faz com que você se sinta. Mas, normalmente, assim, o que eu posso dizer é que tem mais a ver com coisas mais, assim, de autocuidado mesmo. Que nem maquiagem e tal. Costuma ser, tá? Não é um padrão, não é uma regra. Mas costuma ter mais a ver com isso, exatamente porque é a hora que você tá ali se olhando, né? Por exemplo, a hora que eu tô aqui me maquiando, é a hora que eu tô me olhando no espelho, é a hora que eu tô prestando atenção em mim, é a hora, né? Porque durante o resto do dia, você fica fazendo as coisas da vida, você fica, tipo, se você trabalhar fora de casa, você não fica ali prestando atenção em você, né? Você fica ali fazendo as coisas que a vida meio que impõe, né? De você fazer. E quando você tá nesse momento aqui, você tá obrigatoriamente se olhando, sabe? Literalmente, né? Pro seu rosto, enfim, tá descobrindo ali do que você gosta, o que você acha que fica bom em você, o que te deixa mais empoderado, o que te deixa desconfortável, enfim, vários fatores, né? Mas, então, ou, de repente, pode ser um bom livro, uma boa leitura, pode ser fazendo programas diversos que você goste, não tem uma regra, mas costuma ser você fazer o que você gosta, o que te dá prazer, e aí você vai falar, isso é coisa de gente mimada, porque a vida não é assim, porque na vida você não faz o que você gosta, e realmente na vida você não faz o que você gosta, mas ninguém falou que a vida tem que ser só o que você não gosta. Ninguém te falou que tem que ser necessariamente assim. Não existe essa regra. Claro que, por exemplo, quando você fala de trabalho, por exemplo, não necessariamente você vai trabalhar no que você gosta, não necessariamente. Só que aí é outra coisa, entendeu? Aí é outro assunto. O que a gente tá falando aqui é de fazer coisas que te tragam algum valor pessoal, que te tragam algum tipo de satisfação, que te preencha, sabe? De alguma maneira. É basicamente disso que a gente tá falando aqui. Então é um pouquinho diferente de você... Ai,
Meu Deus, que voa pau pra todo lado. Então é um pouco diferente pra você banalizar, sabe? Pra você lidar como se isso fosse algo, tipo, menos importante, só porque se trata de você, ou como se não fosse necessário, entende? Tipo, não é porque não é urgente, então não é importante, sabe? Porque não tem a ver com trabalho, não tem a ver com ganhar dinheiro, então não é importante. E assim, não é isso, né? Assim, eu não sei qual que é a percepção de vocês, é aquela coisa, cada um tem a sua percepção, acho que a esponja tá muito molhada pra fazer isso. Cada um tem a sua percepção, sua crença, enfim, mas o que eu entendo é que tudo é um equilíbrio, né? É claro que a gente tem que ter como viver, é claro que a gente tem que ter como se manter, se sustentar e tudo isso, óbvio, né? Evidente, ninguém aqui tá falando pra você largar seu emprego e só viver do que você gosta, entendeu? Não é isso. Mas também não tem que ser só coisas que não te dão prazer, né? Tipo, não tem que ser também, entende? Então, assim, é muito relativo, né? É tudo muito variável e tudo muito vai depender daquilo que você acredita. Mas, tanto quanto profissionalmente como pessoal, o que eu posso te dizer é: nunca se trata só sobre o outro, nunca pode, tá? Se tratar só sobre o outro e nem nunca pode se tratar só sobre você. Tudo se trata de equilíbrio. E a sua satisfação pessoal, de prazer eu tô falando mesmo, é o que vai fazer você ter força pra fazer as coisas que você não gosta, pra você aguentar, por exemplo, aquele trabalho. Calma aí, bolinha. Pra você aguentar aquele trampo que te faz mal, sabe? São as coisas que te fazem bem, são as coisas que te deixam feliz, que vão fazer com que você aguente o tranco, entende? Então, elas são, sim, muito importantes, muito mais importantes do que você imagina, é o que te alimenta, é o que te move. Não adianta você fazer de conta que não. Não adianta você fazer de conta que você vai conseguir passar a vida inteira só fazendo aquilo que você odeia, entendeu? Que não é assim que funciona. Sim, sinto em te informar, mas não é assim que funciona. E se você forçar, a chance de você adoecer, de N formas, tá? É absurda, assim. E não é uma ameaça não, tá, gente? É só um fato. Ninguém é movido e ninguém consegue viver da hora e bem assim, fazendo só o que não gosta, assim, sabe? Claro, você pode melhorar a relação com isso, você pode buscar formas legais e melhores e saudáveis de ter uma relação com o que você não gosta, porque realmente a vida não se trata só de fazer coisas que você gosta, não é assim. Inclusive, você faz muito mais coisas que você não gosta do que coisas que você gosta. O que eu tô querendo dizer é que você fazer coisas que você gosta é tão importante e deveria ser tão obrigatório quanto você fazer coisas que você não gosta. Porque realmente é o que sustenta todo o resto, entende? Ninguém consegue passar a vida toda, o tempo inteiro, em tempo integral da vida, assim, só fazendo o que não gosta e ser feliz ainda, entendeu? Não rola. Realmente não rola. Pera, bolinha. Pera, filha. Então, esse vídeo é mais pra vocês entenderem que tudo se trata de uma engrenagem, sabe? Eu vou ter que abrir pra essa gata porque ela tá me desconcentrando. Pera, deixa eu só fechar aqui a minha sobrancelha. Que daí eu volto pra varrer esse pó e terminar o nosso papo. Pera que eu vou abrir pra gata. Misericórdia de traçar um paralelo da vida como uma engrenagem realmente. A vida tem vários pontos, né, que são importantes, nosso lado profissional, nosso lado pessoal, nosso lado de satisfação, tanto pessoal quanto profissional, que normalmente são campos mais ou menos distantes, né, fazem parte da nossa satisfação de modo geral, mas, e eu acho que grudou pó aqui, mas, digamos assim, que são campos diferentes, né, ah lá que deu um ruim. Ai, só porque tá gravando, né, sempre essas coisas, ah lá. Só porque tá gravando. Mas enfim, pra vocês verem que acontece. É pouco, tá? Mas acontece. Isso acontece. Eu quase não uso a esponjinha muito úmida. E nesse caso ela tá muito molhada. E aí grudou o pó, sabe? Meio que formou umas crostinhas. Mas então, eu gosto de traçar esse paralelo com a engrenagem, porque pra que a engrenagem gire, vamos dizer assim, eu não entendo muito disso, mas pra que a engrenagem aconteça, pra que ela faça o seu movimento completo, vamos dizer assim, né? Já que a pessoa não sabe o movimento da engrenagem. Mas pra que ela faça o seu movimento completo, todas as peças têm que estar no lugar. Se alguma coisa estiver fora do lugar, ela necessariamente vai parar, ou ela vai travar, ou ela vai se movimentar de modo... Puta, peguei o pincel errado ainda. Ou ela vai se movimentar de modo, como se diz,
irregular, algo de diferente vai ser. Então, é sempre importante a gente entender que na vida é a mesma coisa, né? Se você só faz coisa que você não gosta, se você não alimenta todos os campos da sua vida, vamos dizer assim, a tendência de você ter grandes problemas nos campos que você abandona é muito grande. E não é frescura isso, tá? Isso não é frescura, isso faz parte do funcionamento natural do negócio, assim, da vida. Eu quero mais iluminador. Então, é fundamental que você consiga entender e que você consiga se conhecer e saber do que você precisa, o que você gosta, enfim, essas coisas que a gente tava falando, e que você dê atenção a isso, sabe? Porque realmente é importante. É o que eu te falei, é o que vai fazer você aguentar o tranco para as coisas que você não gosta. E ficou manchada essa porcaria. É o que vai fazer você aguentar o tranco para as coisas que você não gosta, entendeu? É isso, são as coisas que você ama que vão te dar essa força, que vão te dar realmente condição de fazer o que você não gosta. E é fundamental, assim, a sua relação, na verdade, o amor próprio e autoestima é a sua relação com você, né? O seu íntimo. Então, eu nunca vou entender como as pessoas podem banalizar isso. Como as pessoas podem tratar isso como se não fosse algo importante, sendo que a sua relação com você é o que define todo o resto. É o que vai definir se você vai ter uma boa relação com o outro, é o que vai definir se você vai conseguir atingir os seus objetivos, é o que vai definir absolutamente todo o resto. Então eu nunca entendi muito bem essa coisa da galera não meio que ridicularizar isso, sabe? Mas enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Volto aqui a reforçar a importância de você fazer terapia. Não tem nada a ver com estar louco ou com qualquer outra banalização disso. Basicamente, a terapia é uma ferramenta para você se conhecer. E se conhecer é muito importante. Se conhecer te dá o poder não só de ser quem você quiser, mas de você se cuidar de um jeito que você sozinho não vai conseguir. Bem superficialmente falando, certo? E é isso, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, espero que esse vídeo ajude vocês de algum jeito. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, é só deixar aqui pra mim. Sobre o curso Reencontre-se, se vocês tiverem interesse, só deixar aqui pra mim, que daí de repente eu posso fazer um curso exclusivo fechado pra vocês. E é isso, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com 2 As por lá também, tá bom? Se quiserem seguir o Reencontre-se, fiquem à vontade, tá meio parado de conteúdo lá, mas eu pretendo mexer nisso em breve. Não sei muito como, mas pretendo mexer. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau!